Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao RochaCast. Eu sou o Paulo e... Eu sou a Giovana, sejam bem-vindos. É isso aí, estamos aí na labuta para a gravação de mais um episódio. Já perdi as contas de qual episódio, Não mas eu faço a mínima acredito... ideia. Acredito não, nós vamos falar com a produção que o 10º episódio vai ser top. Eu tô usando umas linguagens antigas hoje, né? Labuta e tudo mais. Você tá revelando sua idade, não mas nada, não. é só pra fazer um contexto com o convidado, sabe? Hoje nós estamos recebendo aqui o cara das madeixas mais lindas que eu já vi, Bruno Fonseca. De novo esse negócio de madeira. De novo, tem que ter uma gracinha, Tem né? uma piada, mano. Brunão, seja bem-vindo, cara. Deus te Amém. abençoe, obrigado por você estar aí com a gente. Hoje Amém. vai ser um papo legal, vai ser benção. Top. Gente, Amém. obrigado por me convidar, Giovana, Imagina, Paulo, galera aí da produção, que vocês não vêem, mas são a turma que mais trabalha, na verdade. verdade. E é isso, bora. Bora. E para começar, então, a gente geralmente eu faço a abertura a rodada de perguntas, Sim. sempre 3 em 1, né? Aham. Quem era o Bruno antes de Jesus? Quem era o Bruno depois de Jesus? E quem é o Bruno hoje? Então, Amém. já 3 em 1 aí para começar e a gente vai acrescentando aos poucos aí pontos, vírgulas e reticências e Amém. bora lá. É isso. Antes de Jesus, é complicado dizer isso, porque assim, foi muito presente essa questão de Jesus na minha casa, porque eu já nasci já... Você já vem no Lar Cristão, né? Já. Tá, aham. Minha mãe se converteu em 92 e 91. Eu sou de 89, já tô revelando a minha idade. Porque eu sou novo, já mas eu entregou. pareço ser muito mais velho. Então eu não lembro de não frequentar uma casa que não fosse cristã, assim, né? E eu cresci querendo ficar na rua, no culto de domingo, porque acabava que a gente brincava de jogar bola e eu queria ficar continuando jogando bola e eu não podia. Então isso me gerou uma certa vontade de experimentar as coisas do mundo. Aham. Eu tô tentando resumir aqui, Sim, sintetizar. Mas eu sempre fui criado na igreja, sempre tive muito temor, muito medo de tudo. Minha mãe sempre me colocou medo de tudo. E aquela coisa da igreja da década de 90, né? Que parece que foi ontem, mas já faz quase 30 anos. 30 É anos. verdade. Então, assim, era bem diferente. Não tinha internet, não tinha WhatsApp e não tinha redes sociais, enfim. E eu fui criado nessa igreja mais rígida, sabe? Tinha essa... Eu lembro que meu pai foi consagrado a pastor em 99. Lembro até hoje. E eu lembro que ele ficava... Naquela época tinha as cadeiras no púlpito. Não sei se vocês pegaram. A Giovana é muito nova, não vai Que lembrar ficava disso. em cima, né? Sim. Não quero falar muito, eu peguei essa época aí. Peguei. Sou novinha. Tinha as cadeiras no púlpito e tal. Sim. E meu pai ficava em cima do púlpito sentado. Se eu aprontava alguma coisa, ele pegava na cinta, assim, ó. E só balançava. Já era o assim. sinal já Eita. pra... Já era o sinal, já. Então, foi praticamente a minha infância, eu lembro disso. Tinha muita vontade de tocar na igreja, eu sempre gostei. Comecei a tocar com 8 anos na igreja, né? E sempre gostei de música, sempre fui muito ligado com música. E eu acho que eu acho que a igreja despertou isso em mim, essa... Mas foi autodidata total? Chegou a estudar alguma coisa? A famosa bona? Assim, não, Não? nada. Não? Eu sempre tentei estudar, cara, mas eu sempre fui muito preguiçoso. E assim, por ter facilidade em aprender, eu acho que eu acabei optando por não estudar. Porque eu via que às vezes a galera ficava horas e horas tirando música e tal, e eu tirava em poucos minutos. Então, tipo assim, isso pra mim eu acho que me limitou muito. Eu poderia ter sido um bom músico, né? Aham. Mas enfim. Mas quando eu fiz 16 anos, aí eu desandei bastante assim na igreja. Aí fiquei 1 ano mais ou menos fora da igreja. Meio vida louca. Totalmente vida louca. Só que assim, eu nunca gostei de bebida, droga, eu nunca... Mas experimentei tanta coisa na época, mas nunca foi uma coisa que me atraiu, assim. Eu não sei se foi esse conceito da minha casa não ter ninguém com esse tipo de experiência. Pode ser um lado positivo que influenciou eu nunca querer isso. Mas eu nunca fui pra esse caminho, né? Graças a Deus. Só que eu desandei, assim, de querer sair e tal. E na época... não tinha tanto acesso. Eu lembro que nessa época, dos 16, 17 anos, já tava começando o MSN e o Orkut. Nossa. Nossa, você é velho, hein? Então, tinha comunidade no Orkut. Você conhecia as pessoas pela Pela comunidade. comunidade. E aí você colocava... Eu sou daqui da Zona Leste. Eu nasci aqui na Zona Leste. Mais especificamente na Coab 1. Então, assim, tinha o grupo da Coab 1 e tal. E Nossa, tinha... conhecia todo mundo ali.
Sim, porque é de infância, né? Uhum. E resumindo, assim, essa história, e aí eu comecei a frequentar alguns lugares e tal, e por embalo mesmo. E aí eu acabei aprontando na igreja, né? E como eu disse, meu pai é pastor, e tem uma consequência, né? Não só porque meu pai é pastor, mas assim, é porque tava em evidência e tal. E na época tinha essa parada de religiosidade na igreja. Não era uma igreja que, tipo assim... Hoje em dia, de verdade, você não sabe quem que tá aprontando ou não. Não sabe. Hoje o pessoal faz bastante faz escondido, Faz. né? E eu não tinha... E tinha muito esse lance de, tipo assim, de Deus revelar, sabe? Mano, e Deus revelava as paradas mesmo. Revela. Até hoje, é a gente que não busca direito. Não, Deus revela, eu acredito nisso, mas hoje assim, tipo, pecado, sabe? Tipo, o irmão tá em pecado. Mano, quando vinha uma missionária de fora e falava que ela revelava, dava medo de ir pra igreja, sabe? De, tipo, ela revelar seu pecado, porque revelava, cara. Sim. E, tipo assim, era uma parada que, mano, se revelasse a igreja inteira, e, tipo assim, a igreja inteira, ela revelava na frente de todo mundo. Todo mundo, sem massagem, né? Fica assim, pô, você era exposto na frente de todo mundo ali, né? Poucas ideias. Poucas ideias. E aí eu tinha esse receio e tal, então eu acredito que isso foi muito... eu lembro muito dessas coisas na igreja, né? E aí eu saí da igreja e eu sempre tive medo de falar, de mentir, sabe? De tipo assim, de Deus pesar a mão. Aham. Porque a gente é criado na igreja, e eu tô falando isso há 30 anos atrás, praticamente 25 anos atrás, você tem uma ideia de que Deus vai te castigar, sabe? Então, eu tô falando o Bruno antes, né? Sim. De ter aquele encontro real com Jesus. Eu tinha muito Deus... Aquele Deus carrasco, Total, né? que ele vinha com o chicote pra dar na minha cara, né? Era nem nas costas. Eu tinha essa... Mano, Deus vai me pegar. Eu achava que Deus ia me matar mesmo. Nossa, E tipo assim... E o que a igreja falava... Eu acho que não era nem na maldade, sabe, Paulo? Porque antigamente as pessoas, elas só replicavam aquilo que ela ouvia. Até questão de roupa, cabelo, tatuagem. Era muito quadradinho, muito limitado. Não né? tinha. E quem fazia era rebelde e tal. Eu lembro que eu coloquei dread. Você falou de madeixas. Tá vendo? Meu Deus, eu Bruno com dread. Eu sempre dou a deixa certa, tá vendo? boa, Tá vendo? Então eu lembrei aqui porque eu coloquei dread. Era proibidão na igreja. Pô, dread, brinco e tal. E eu coloquei dread só que assim, sabe? E deixei carecão dos lados e coloquei roxo, dread roxo. Nossa. Então foi um choque. Era da igreja presbiteriana renovada, mas era Meu presbiteriana. Deus, era presbiteriana. Né? Presbiteriana. E aí eu vim com aquele cabelão e tal. Mano, eu me senti um lixão quando eu entrei na igreja. Mas eu tava com muita vontade de fazer aquilo. Pô, mas foi aquela fase de rebeldia também, né? Enfim, talvez eu não teria feito isso hoje, mas eu fiz na época. E aí eu comecei a errar. A errar, assim, a fazer coisas que não condiziam com o cristão. Sim. E descobrir algumas coisas, né? O que eu aprontei, assim, e me colocaram de banco. Eu lembro como se fosse hoje, tipo um tribunal, assim. Tipo uma mesa grande, igual essa daqui. Alguns pastores, eu no lugar da Giovana, assim. Com meu pai, a minha mãe. Nossa. Tipo um tribunal, velho. Meu Deus do Sério, céu. exposto mesmo, né? Não, detalhe. Eu fui exposto nesse tribunal. Eu falo que era tribunal, mas era mesmo. E assim, eu vi poucas pessoas passar por isso. Né? Porque assim, parece que pegavam 2 ou 3 pra poder... Ó, esse daqui... Ó, fica esperto, esse aqui é um exemplo. Se você pra servir de fizer... exemplo, pra servir de exemplo. Sim, Aham. e eu lembro... Isso foi tipo no domingo de manhã, no domingo à noite eu fui pra igreja. Porque você tinha que ir pra igreja saber que você tava em disciplina. E o pastor falava lá em cima do púlpito. Falava de pelo menos Ele era me chamou. assim. Ele me chamou lá na frente, velho. A igreja, sei lá, tinha umas 400 pessoas no dia. Isso você tinha Eu quantos tinha uns anos? 16, 17. Meu Deus. Cara, e assim, eu vou falar... hoje você pega um jovem e faz isso, né? E até esse termo bullying, na minha época, não existia. De verdade, eu acho que isso é uma coisa recente. Deve ter 10 anos não, pra na cá, minha- não na sei. minha Não, se época você de fizer isso escola hoje, também você é não. processado, meu filho. Mas naquela época, não. Era normal você pegar alguém e expor. Resumindo, fui lá pra frente lá e o pastor falou... Ainda ele foi até gentil pela rigidez que era a igreja. Hoje eu quero chamar o Bruno aqui na frente, ele vai ficar em disciplina, mas eu quero que vocês abracem ele e tal. E eu com uma vergonha assim, tipo, querendo Fora me do esconder comum. debaixo da terra. E um amigo meu, né, eu não vou falar o nome dele, mas eu vou até mandar pra ele assistir depois desse podcast. Ele vai comentar, certeza. Vai. Ele vai fazer um comentário eu. lá. Sou Sim. eu. Sou eu, amigo. Ele falou pra mim assim, ó... Bruno, você sai da igreja mesmo, né? Porque você nunca foi crente. Nossa, que paulada. Nossa, um soco na Na cara. cara. E eu falei, mano... Assim, e ele é muito pequenininho até hoje. Ele não cresceu, né? E eu sempre fui grande. E a minha vontade era
bater nele ali naquele momento, tipo, porque, pô, eu já tinha passado por uma situação daquela, mas eu entendi que, assim, que por mais que ele foi duro naquelas palavras, talvez a verdade que ele falou pra mim me corroeu, porque aí eu fiz uma análise. É. Então esse foi o Bruno perdido, sabe? Você para pra pensar. Eu passei uma situação parecida com isso, só que na época, meu discipulador, ele disse o seguinte pra mim: eu não vou mais cuidar de você. Você só dá trabalho. Você só dá trampo. Sim. Não vou mais cuidar de você. A partir de hoje, outra pessoa vai cuidar. E aí ele falou alguns nomes lá, falou assim: você pode escolher quem você quiser. E na minha cabeça, esses caras eram pior do que eu. Falei, Sim. não, você é o cara pra cuidar de mim. Só que quando ele falou isso, falou, você só dá trampo. Meu, Sei. virou Uma chave, né? Virou uma chave na cabeça e falei, não posso ser mais assim, não posso fazer isso. Não era nem questão de pecado, nem nada, mas era Sim. comportamental mesmo, Sim. sabe? Não, mas eu também tinha um lance comportamental também. Porque assim, na minha época, não tinha a parada de celular. Então, assim, eu era muito... O que a pessoa, ela vestia, eu julgava muito nesse sentido de aparência. Porque eu sou sanguíneo, cara. Sim. Assim, no máximo. Não, eu Então, também era. né? Vixe, me envolvia com briga de escola. Briga mesmo, de sair na mão e tal. E aí, quando ele falou isso pra mim, eu tive um choque de realidade, assim. Eu falei, pô, de verdade, eu não sou crente. E essa palavra crente, eu não considero que eu sou até hoje, né? Depois eu vou falar um pouco do que eu tô vivendo hoje, enfim, mas essa questão de que esse crente religioso, eu nunca fui. Ah, sim. Né? Quando eu falo de ser crente, é nesse sentido, não de crer em Deus, né? Não tô dizendo nisso. Mas eu acredito que foi pra mim um choque de realidade no sentido de ver que eu não conhecia Jesus, sabe? E aí eu comecei em todos os cultos que tinha na igreja. E naquela época tinha muito culto de oração, cara. Tipo, Tinha mesmo. Tipo vigília, campanha De tarde você ia pra igreja e tinha um Círculo de cultinho oração. era desse jeito. E assim, toda igreja tinha, independente de ser igreja pentecostal ou não, as igrejas tinham essas paradas. E antigamente a reunião de jovens era no domingo à tarde, antes do culto principal, E né? a galera ia. Era a tal da mocidade, né? E a galera ia. Lotava, né? Lotava. E eu comecei em todos. E detalhe, né? Eu tava ensaiando pra tocar no congresso. Tipo, isso foi em agosto, o congresso era em setembro. E eu tava ensaiando pra tocar. E você sabe que o auge dos jovens na igreja naquela época era o congresso. Ficava o ano todo projetando como ia ser o congresso. Roupa, tudo igual, enfim. É, nossa. E aí eu não toquei no congresso, cara. E fui pro congresso, mano. E assim, E aí Deus começou a tratar comigo. Daquele tempo já. E eu já tava com uns 17 anos por aí. Porque eu faço aniversário no final do ano. E tava chegando pra 17 anos, 16 pra 17. E eu lembro como se fosse hoje. Aí eu tive um encontro com Jesus de verdade, né? E aí não foi meu pai, não foi minha mãe. Aí um dia dessa loucura toda, eu cheguei em casa, eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 15 anos, registrado já. Então, com 17 anos, eu trabalhava, eu fazia cartão. Pode falar o nome de loja? Pode, né? Não, senão vai ter que patrocinar a gente. Não Eu pode. trabalhava numa loja. Que faz cartão. De artigo, que faz cartão. Faz cartão. Vende roupa. Que vende roupa, pronto. Enfim. Pronto. E aí, só que era uma galera jovem que trabalhava. E uma galera bonita, sabe? Você já deve saber qual que é a loja já. E na época era só gente bonita, né? Só eu de feio, né? E a galera tudo bonita trabalhando lá. E acabava o expediente no sábado e a galera ia pra festa e tal. E tinha uma galera que morava lá na Zona Norte. Num bairro da Zona Norte, bem no finalzão da Zona Norte, uma comunidade lá, no Jardim Fontales. E a gente ia pra esse Jardim Fontales e virava a noite lá. E eu lembro que eu cheguei eu saí pra trabalhar sábado de manhã e eu voltei no domingo de manhã pra casa. Nossa. E meu pai tava saindo com a minha mãe pra escola dominical, cara. E eu voltei, tipo, muito louco, né? E assim, e não louco de droga. Tipo, é porque assim, quem não tem um hábito de beber, você toma um copo Não, de... um golinho você já doidão. fica zureta já. E eu bebi assim... E cheguei, resumindo, cheguei, vi meu pai lá com a minha mãe indo pra igreja. Eu falei, mano, a partir de hoje chega, velho. Eu preciso ter um encontro com Jesus. Meu pai não falou nada pra mim. Se meu pai tivesse me batido naquele dia... Talvez Provavelmente seria... você continuaria com a mesma vida. Sim, seria muito mais leve pra mim. Mas não foi o que aconteceu, né? Meu pai, ele olhou pra mim assim com um olhar de tristeza, sabe? Não foi com um olhar de julgamento. Foi tipo, mano... E ele já tava meio que perdendo o controle, né? E aí eu peguei e olhei pro meu pai e tal. Entrei em casa, tomei um banho, dormi o resto do dia. E quando foi o culto às 18 horas, quando foi, sei lá, umas 5 horas, eu levantei, tomei um banho e fui pra igreja. E chorei, cara. Violentamente, né? Porque assim, uma coisa é você ter um encontro com Jesus
sozinho e outra é as pessoas te forçando a ter esse encontro. Acho que quando força Não rola. não rola, não Porque dá. Tem que... chega uma hora que você não... o que a pessoa tá falando pra você fazer, aqui não é uma verdade absoluta pra você. Você tá vivendo uma verdade de Aquilo alguém. ali é uma informação, não é revelação. Você tá vivendo o que alguém tá te falando. Exato. Você não tá tendo essa revelação, de fato, de quem é Jesus. E eu olhei pra mim aquele dia e, mano, eu chorei rasgadão. E eu lembro até hoje, né? E é uma das referências minhas até hoje como ministro de louvor. Uma pastora... Essa eu posso falar o nome, que é coisa boa, né? Pode. A pastora Ellen, e ela me chamou naquele dia. Ela era muito séria, até hoje, muito séria. E tinha muitas paradas de entregar também, as coisas boas também, não era só coisa ruim, né? Não é só... E ela falava assim, Bruno, eu vejo você pastoreando uma igreja. Gente, eu tô falando de 2006. Uau. Já vai fazer quase 20 anos, né? Nós estamos em 2023. Uhum. E eu vejo você pastoreando uma igreja. Cara, e eu chorando, mas eu não tava, tipo, no meu íntimo. Eu recebi aquilo, mas como se fosse, tipo, um bálsamo, não como se fosse uma profecia. Aham. Só que, tipo assim, o que Deus fala, de fato, e quando é Deus falando, as coisas elas acontecem, né, cara? Com certeza. Então pode passar o tempo que for e acontece. E Deus me honrou lá naquele lugar também, tem uma história toda. Enfim. E aí eu peguei e fui embora pra casa e comecei a participar de todos os cultos. Todos, velho, todos. E eu acho que foi com 17 anos por aí que eu tive aquele encontro com Deus mesmo. Porque logo que eu fiz 18 anos, meu pai foi pra cuidar de uma igreja no interior de São Paulo, na cidade de Pariquaraçu, que é uma fase muito importante na minha vida, que é onde eu conheci minha esposa. E lá em Pariquaraçu, eu fui pra lá com 18 anos, né? E aí eu conheci minha esposa lá, nós casamos e eu comecei a ajudar muito meu pai na obra. Uhum. Só que eu também não tinha... São fases da vida, cara, que a gente vai passando e você não vai tendo a noção da complexidade que é. Uhum. Uma coisa é você ser um jovem que aceitou Jesus e outra é você achar que você tem 18 anos e você tem 18 anos de igreja. Completamente diferente. Tipo assim, porque na nossa cabeça, pô, mas você é crente? Sou há 35 anos. Mas não são 35 anos. A partir do momento que você tem um encontro com Exato. Jesus ali, acho que é ali que começa a contar, né? Paulo, acho quero que falar uma coisa importante, né? Até alguém que for assistir isso pode servir de ajuda. Não adianta essa pessoa ter 50 anos de igreja, cara. Porque tem gente que tem 50 anos, 60 anos de igreja e ela não sabe quem é Jesus. Verdade. E aí é o seguinte, cara, e você tá 50 anos, e pro diabo isso é maravilhoso. Porque na sua cabeça você pensa que você tem um conhecimento da verdade, você não tem esse conhecimento da verdade, você caminha achando que tá caminhando para a direção certa e você tá indo para a direção errada, e para você tá fazendo certo. Porque você tá na igreja, você flui até nos ministérios, você flui na igreja porque Deus nos dá talentos naturais, né? Dom é irrevogável. Então, às vezes, você até flui nos seus dons, você tá lá bem de boa, Satanás ele não tá fazendo nenhum esforço e você tá vivendo uma mentira. Cara, e eu vivi isso, mano. Um chinelo velho embaixo da cama, Cara, eu vivi, né? no mínimo. Deixa ele aí. Sim, Exato. não vai fazer. Isso mesmo. E eu vivi no mínimo uns 10 anos assim. No mínimo uns 10 anos assim na igreja. Tocando na igreja. E tipo, mano, porque eu gostava de música só. Uhum. Porque eu sempre gostei muito de música, né? Então essa questão de estar na igreja não é... E eu vou falar isso e talvez seja meio contraditório, né? Até por eu ser pastor, enfim. Você estar na igreja não quer dizer que você gosta de Jesus, cara. E isso é muito punk, porque assim... A igreja ela pode ser para muitas pessoas um lugar de alívio, de refrigério, como se fosse uma clínica. Ou o clubinho, né? Vai encontrar os amigos. É o clubinho da Luluzinha. Você vai lá, você sente um monte de emoções e aí você vive pelas suas emoções. Sim. E aí quando elas passam, você cai de novo. E eu caí assim, cara, sempre. Porque eu não tinha esse conhecimento. Uhum. E aí eu conheci minha esposa lá e me precisei ajudar meu pai demais. Aí meu pai ficou 2 anos em Pariquaraçu, fomos embora pra Itanhaém, morar lá em Itanhaém, pra cuidar de igreja também. Só que em Itanhaém as coisas apertaram financeiramente, meu pai começou a trabalhar. E aí não tinha como... Meu pai é motorista de ônibus. Uhum. E não tinha horário pra ele estar pastoreando a igreja. Então eu com 21 anos eu comecei a cuidar de uma igreja. Eu e a minha esposa e a minha filha, né? Que na época tinha 2, 3 meses. Era novinha. Você falou que teve o primeiro filho com 20 anos, né? Mano, sem estrutura nenhuma. Nenhuma. Não tinha estrutura financeira, psicológica, espiritual, maturidade emocional. Zero. Nenhuma. Me deu síndrome do pânico no nível hard.
E eu não sabia o que era síndrome do pânico. porque há 20, Naquela época não tinha sei lá, esses diagnósticos. 10 anos atrás. 16 anos atrás. 10 anos atrás ninguém sabia o que era síndrome do pânico. Até mais, né? Até Sim. mais. Crise do pânico, ansiedade. Ansiedade é normal hoje, né? Exato. Hoje é... Cara, e começou a me dar no nível hard, assim, e aí eu comecei a passar malzão, cara. E eu ia pra igreja, às vezes eu voltava tremendo, cara, e eu não entendi. E eu orava tanto, velho. A igreja lá, tipo assim, vocês tinham uma cobertura, alguém que tava acima de vocês, alguma coisa? Não, tinha, por nome, sabe? Mas assim, é até bom a gente tocar nesse assunto, né? Em questão de igreja, porque eu acredito que assim, quando você tem uma cobertura ou uma paternidade que seja cuidadosa, ela cuida para que você não morra também. Né? Porque uma coisa é você estar no campo, outra coisa é você estar no campo com uma cobertura. Com Quando eu certeza. falo dessa cobertura espiritual, não tô mistificando nada. Tem muita gente que acha que tem que ter uma cobertura espiritual. Eu tenho que vender meu carro, eu vou falar com a Giovana, porque ela é minha líder e tal. Vou banhar você no óleo, um bagulho desse, não, né? gente, E é uma não pessoa desse pra você jeito. conversar, trocar ideia, Exato. pra orar com você, por você. É interessante porque na Bíblia, desde o começo, sempre teve isso, né? Quando Jetro viu que Moisés estava apertado, ele falou, olha, Moisés, é melhor que você faça isso. Moisés teve um aconselhamento de uma pessoa mais experiente do que ele. Né? E esse foi o grande lance da questão. Outra coisa que eu falo sobre igreja, e eu acho importantíssimo, é o seguinte. Não façam... Obrigado. Não façam... Gente, tô meio gripado e a gente vai ficar parando não, né, Paulão? Não, Vambora. vamos vai embora. embora. Sem edição. Tá frio hoje aqui. Sem edição. Nós estamos em junho em São Paulo, o ar-condicionado no talo. Chovendo. Não, mas não precisa desligar o ar, não. Não. Mas vamos embora. Bora. Resumindo aqui, é importante que você tenha alguém que te dê um respaldo. Lembrei a palavra certa. Sim. Porque quando você tá sozinho, cara, você se perde às vezes no processo e não tem ninguém pra te puxar. E aquilo, o feedback é muito importante. e aquilo, às vezes você vai tomar uma decisão que você acha que é certa Exato. e às vezes não é. Então Exato. você tendo uma pessoa pra, já aconteceu isso comigo, não vai por aí. Ah, mas eu tô sentindo. Não, vamos orar. Cara, isso é Sabe? bíblico. É. Porque a Sim. Bíblia fala que na multidão de conselheiros existe Existe sabedoria. sabedoria. Então eu acredito que quando você tem alguém que te dê um respaldo, não uma pessoa, mas algumas, né? Aham. Flui melhor. Quase morri de síndrome do pânico lá. Mas assim, era engraçado porque eu orava tanto, cara. Era uma fase da minha vida que eu tava numa intimidade com Deus tão grande. Sim. Mano, eu tinha revelação, velho. Tipo assim... Sabe essas... Aí eu comecei a ver o que as irmãzinhas sentiam. Mano, eu olhava as paradas assim, eu via as coisas mesmo e tal. As irmãs do coque sapateando. Cara, eu via. É muito legal, Falei, cara. mano, e é real, cara. É lógico, real. sim, real, sim. claro que é real. É porque a gente fica muito assim, né? Pô, da maneira com que era, parece meio... Meio cômico, meio né? cômico, é essa palavra. Mas não é, cara. Enfim. E eu falei, Deus, eu orava, eu gritava, velho. Eu não aceito! Em nome de Jesus, eu repreendo esse demônio que quer me matar. Porque a sensação da síndrome do pânico, no grau que eu tive, era como se eu fosse ter um derrame todos os dias. Sim. Eu sentia paralisar todo um lado do corpo. E todas as sensações que eu lia era de derrame. E você digitava no Google ou alguma coisa do tipo, já dava É AVC, não sei o Meu quê. Deus me livre. Mas Nossa. você conseguia, você tava, tipo, com esse diagnóstico, você conseguia, assim, sair pra ir pra Saía porque ministrar? sim. Porque geralmente quando uma pessoa tem o diagnóstico dele, ela não consegue conviver em sociedade, né? Sim, eu saía. Por causa da sensação que ela tem. Esses dias eu vi até que, eu não sei, acho que foi o Yudi e o João Paulo também. O João Paulo o teve, João Paulo né? O João Paulo tá tá em se tratamento. recuperando, né? Sim, teve uma crisezona e tal. Aham. Gente, assim, pra você que nunca teve isso, né? Cara, não julgue, mano. Só Deus sabe o quanto é difícil você conviver com isso. É igual depressão, né, cara? É só quem tem que sabe o que Não julga, não como julga. é, né? E assim, o que eu tiro de lição disso? Eu precisei estabilizar o meu lado emocional também, não só espiritual. É. Eu tô lendo um livro que chama Impacto da Santidade, do Luciano Subirá. Não sei se vocês já leram esse é livro. muito bom. Não li. Cara, já Muito leu? bom. É assim, pô, é incrível. E tem uma parte que ele fala sobre a espada que penetra juntas e medulas, né? E eu fui estudar sobre o que é juntas e medulas. E essa parada de juntas e medulas, a medula espinhal aqui, a de trás, se você sofre uma lesão, você fica tetraplégico, paraplégico, porque ela é muito sensível. E ela que manda todo o sistema pro cérebro... Todas as informações pro e sistema. tal, e para você conseguir se movimentar. E quando a Bíblia fala sobre que a espada penetra juntas e medulas, eu acredito que é esse lugar
que a gente precisa deixar que o Espírito Santo penetre. O senhor fala que ele penetra entre o espírito e a alma, né? A divisão entre o espírito e a alma. Que é a mesma coisa das juntas e medulas, é muito colado, porque tem muita gente almática, né? Que ela acha que tá sendo espiritual e ela é almática. E é almática. Ela grita, ela chora, mas pô, você olha assim, na verdade o espiritual ele sempre vai caminhar. Quando eu olho uma pessoa espiritual, eu não olho só a questão da pessoa estar desenvolvendo uma boa oratória, ou de repente dela ser uma pessoa que tem um talento para falar. Para mim, mais importante é como ela administra as emoções. Porque a pessoa que é espiritual, ela não deixa que a alma tome o lugar do espírito. Então ela sempre vai ter um lugar de descanso. Quando a alma gritar, o espírito vai fazer a alma descansar. Porque o verdadeiro fruto na Bíblia é o fruto do espírito, né? Sim. Que é o domínio próprio, a paciência, a benignidade. Então, dons, fluir no seu dom, ter revelações, cantar bem, dançar bem, filmar bem. Isso qualquer pessoa pode fazer, sendo cristão ou não cristã. Talento natural, né? Tendo o espírito ou não. Isso é o seu natural. Agora, o sobrenatural é no meio de uma crise que você tiver, dentro de um diagnóstico da síndrome do pânico, você continuar firme em Jesus. Sim. E foi aonde eu falei, mano, eu vou morrer de pé. Porque eu pensei que ia morrer. E assim, eu cheguei no nível que eu falei, mano, eu vou morrer, não tem jeito. Eu achava que ia me dar um mal súbito qualquer momento, sabe? E aí outra coisa também, gente. Isso eu aconselho pra você que tá vendo aí, ouvindo. Case com alguém. Olhe pra lá, olhe bem ali no meio, assim, ó. Pra essa aqui. Case com alguém que faça a diferença na sua vida. Que seja mais crente do que você. Porque se você casar com uma pessoa que não aguenta, você imagina uma menina de 21 anos, que é no caso da minha esposa, uma menina de 21 anos, com uma bebê no colo e um louco dentro de casa, porque eu fiquei louco. Porque eu orava o dia inteiro. Eu canalizei todo o meu medo, o meu pânico, eu não dormia, eu não comia, eu canalizei na igreja, na oração, eu comia a Bíblia. Só que assim, até onde isso foi bom, né? Então se ela não tivesse maturidade pra entender, eu não conseguia namorar com ela. Gente, tô falando de um menino de 21 anos. Com os hormônios à flor da pele. Testosterona, e homem ainda, Paulo, que é de 21 anos. Não, é difícil, é complicado. E eu não conseguia porque a cabeça não deixava. E é uma loucura, velho, é uma loucura. E aí, ela me ajudou muito nisso. Eu cheguei a tomar, tipo, 15, 16 banhos por dia. Nossa. Que o banho me acalmava um pouco. Não por sujeira, porque o banho... As fugas, né? Eu ficava tipo 20, 30 minutos no banheiro. E era difícil porque, já que você não era diagnosticado, você não tomava nenhum remédio, né? Eu passei no psicólogo. Pra ajudar você tomava? Não tomava. Eu passei no psicólogo. A psicóloga é mais louca do que eu. Cara, glória a Deus pela vida dela, sabe? Mas assim, eu senti muita necessidade de orar por ela. Mano, tipo, cara, um aspecto sabe, de tristeza. Ela é psicóloga do estado, enfim. Assim, já de uma idade... Não é que ela era velha, ela tinha um semblante acabado, detonado, sabe? Às vezes o que ela passava ali no culto, na família, fora do consultório, cara, Deus te mostrou pra interceder por ela. Cara, e assim, e foi um momento punk, velho. E aí eu peguei, e começava a nascer caroços na minha cara. Mano, eu tive tantos sintomas. E aí eu ia no médico, eu fiz radiografia, todos. Eletrocefalograma. E não dava nada. Nunca deu nada. Só que desencadeou como eu sou muito, muito hiperativo, a pressão, ela subiu um pouquinho. E aí eu fiquei tomando remédio pra pressão. Com 25 anos eu comecei a tomar. Mas isso já é outra fase. Tem que ser no capítulo 2 aqui do... Vamos o episódio 2, episódio 2, né? Mas vamos voltando pra essa fase aqui, rapidinho, pra concluir. E aí foi onde eu tive esse encontro com Jesus, cara, de uma maneira... E logo aconteceu tudo isso. Então foi avassalador. Eu tive um encontro com Jesus com 18 anos por aí, casei com os 19 para 20. Em 21 já tava pastoreando uma igreja. Já... E aí depois ficou maluco. Ficou doidão. E aí nesse período todo, encurtando aí anos de história, eu sempre servi na igreja. Sempre servi. Todas as igrejas. Se você conversar com pastores que eu passei, não foram tantos, mas pelo menos uns 4 pastores que eu passei, a ideia do Bruno talvez seja de um Bruno ansioso, impulsivo, mas que sempre serviu. Sempre servi muito na igreja. E aí não foi diferente aqui na Rocha, né? Aí aconteceu esse desligamento meu da igreja. A gente não dá pra contar, é muita coisa. Muita informação, né? Sim. Não, mas vai cortando. Pensa no homem que viveu. Eu tenho pouca idade, mas eu vivi tanto nesse... Aconteceu, deu romper, eu fiquei quase
no mesmo ministério, entre congregar. Porque antigamente tinha essa parada, gente, de você congrega na igreja do Jardim Brasília, na igreja da Cidade Líder. Que é a mesma, mas só que, São né? congregações diferentes. São pontos diferentes, né? Então eu fiquei quase 20 anos na mesma. E eu me desliguei. E com o pastor, brother meu, a gente teve uma desavença por questão de opinião na época. Eu falei, pastor, eu vou sair então. E ele não esperava. Cara, foi um choque, assim, absurdo. Eu era lado a lado com ele. E foi onde eu parei aqui na Rocha no começo de 2020. Depois eu conto esse processo todo numa outra oportunidade. Sim. Mas no começo de 2020 parei aqui na Rocha. E assim, e a igreja estava em ascensão, né? Eu acho que quando eu cheguei aqui, tinha, sei lá, umas 250 pessoas, 300. Não tinha o tanto que tem hoje, né, de gente aqui. Mas estava numa ascensão absurda. Você chegou, já estava aqui na Vila Matilde. Já tava. Não, tinha acabado de mudar. É. Pra Vila Matilde, tinha acabado de mudar. Ah, que legal. E aí eu encontrei o pastor Mauro. Cara, e Deus vai linkando, né? Uhum. Quando a gente fica... Isso serve também, eu tô querendo hoje falar tanta coisa porque eu tô vivendo isso, né? Isso serve pra pessoas. Não quero encurtar, sabe, o tempo. Porque assim, você vai viver as coisas que Deus tem pra você. Não pule processos. Cara, querer encurtar o processo é terrível, sabe? E eu quis fazer isso várias vezes. E tanto que eu sofri muito, e ainda sofro muito, por ser um cara ansioso. Isso eu acho que já é meio... Até o jeito que eu falo bem. Então eu acho que já faz parte... E hoje eu tenho tentado entender, sabe? Pô, vai acontecer. E eu nessa pegada e tal, fui convidado para pastorear algumas vezes. E nunca dava certo. Em 2020 eu parei aqui na Rocha, né? E conversei com o pastor. Ele foi em casa, gente. Ele ficou 3 horas diante de Deus. A minha esposa vai ver isso aqui, ela vai lembrar. 3 horas e pouquinho. Só ouvindo. Eu e a Kelly. E você lá, pipipipopopó. Não, eu detonado disso. Agora você imagina um relacionamento de 20 anos. Porque um relacionamento com a igreja é um relacionamento. Sim, com certeza. É uma intimidade que você tem. Mano, é sua casa. É sua família. Sabe essa sensação de você chegar na igreja e se sentir... Aqui é minha casa? Sim. Cara, e assim... Eu ainda brinquei com você, a hora que eu te cumprimentei lá fora, eu falei, e aí, tá com saudade de casa? Sim, nunca muda, cara. Não muda. Pode mudar até a estética da coisa, mas assim, quando você se sente em casa, nunca muda. Você vai pegando... Daqui a pouco você já tá. Você tá em casa, você já tá abrindo a geladeira. Enfim. E aí eu vim pra cá e o pastor me ouvindo, e vocês conhecem o pastor Mauro, né? Então, vamos orar. Vamos orar pra que Deus mostre aí pra você. E ele disse uma frase que até hoje eu me lembro. O pastor Mauro, eu quero fazer uma... Eu acho que até uma declaração de amor isso, né, na verdade. Ele não é um cara preocupado com o próprio umbigo. Eu quero ser bem simples no que eu vou falar, mas muito objetivo. Ele não é um cara que ele fica preocupado com a igreja dele. Ele é um cara que tá preocupado com o reino. Tipo assim, e quando ele me falou assim, qualquer outro pastor, depois ele falou, ele viu que eu era um cara proativo, que eu fluía em algumas áreas da igreja, que eu pregava, que eu ministrava louvor, que eu tocava. Então se fosse outro pastor, talvez eu ia falar, pô, vou pegar esse cara aqui, vou trazer pra perto pra não perder. Porque essa é a mentalidade humana. A grande maioria dos pastores, a ideia é essa. Então cola aqui, né, que a gente resolve o seu problema e você vira meu. Ele não falou isso. Isso que me ganhou, sabe? Ele disse assim, ele falou até a passagem do samaritano. Se aqui for pra você uma estadia, até você sarar e sair, amém. Conte conosco. Nossa, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Qualquer um ia querer segurar e... Cara, a igreja pode ter 5.000 membros, mano. Eu falo isso porque eu sei hoje. Uma pessoa que você traz pra igreja, você não quer mais largar. O pastor tem uma parada afetiva com as pessoas. Ainda mais uma pessoa que é proativa, né? Sim. Que ajuda, que é o seu braço direito, né? Pô, eu cheguei aqui tentando fazer de tudo. Teve uma vez que eu falei com ele também, antes da gente membrar. Eu liguei pra ele, não lembro se foi uma mensagem de WhatsApp, alguma coisa assim. Eu falei, pastor, a gente gostou daí, mas eu tô saindo de uma outra igreja que a gente ficou durante 8 anos e tem algumas outras igrejas que eu gostaria de conhecer antes de repente, tomar uma decisão de membrar na Rocha. Ele falou, amém, vai conhecer as igrejas. Se for pra ser, vocês vão ficar aqui com a gente. Cara, você sabe que é o máximo isso é convicção de quem ele é em Cristo. Porque ele não tá pautado, e isso eu aprendo muito, ele não tá pautado no que os olhos humanos veem. Porque a igreja,
a estrutura da igreja, ela exige demanda de pessoas. Sim. Em todas as áreas, a área, todas, financeira, a área espiritual, a área de cuidado, dos facilities. A igreja, ela precisa de mão de obra. Então, quanto mais mão de obra você tiver, facilita isso. Em todas as áreas. E fora que o pastor gosta de gente. Se a igreja tiver 10 mil pessoas, ele vai ficar feliz. Quanto mais, a quantidade alegra. Não vamos ser falso aqui, porque a gente fica feliz. Sim, Com fica, certeza. lógico. É a mesma coisa, você também é músico, você sabe, quando você tá tocando lá e tem uma galera na igreja, pô, parece que te encoraja, sabe? Quando a galera vem mesmo, parece que te encoraja. Você tá cantando, ministrando louvor, tocando, sei lá, enfim. E ele falou isso, cara. E aí eu falei pra Kelly, eu nunca ouvi isso, cara, porque eu esperava que ele fosse falar, não, fica aqui, não sei o que e tal. E ele falou, não, se aqui for uma estadia, eu vou entender. E aí eu fiquei no ano de 2020 aqui, final de 2020, já trabalhando. Pô, eu cheguei e me lancei de cabeça. Eu tava, na época, desempregado, tava fazendo uns bicos por fora. E o pastor Mauro, ele visita muito. Quem não conhece, tá? Ele visita, ele anda muito. Ele visita bastante. E eu peguei e fui com ele fazer algumas visitas. Ele falou, Bruno, você não quer ir comigo? Eu falei, vou. Mas tudo isso, Paulo e Giovana, sabe, é quando Deus já está preparando o caminho? Com certeza. E eu lembro disso, ele falou, Bruno, vamos comigo fazer uma casa de paz, só que é quinta-feira, 2 horas da tarde, lá no jardim, lá perto da Vila São Miguel. Eu falei, eu pensei, né, quem que vai estar numa quinta-feira, 2 horas da tarde em casa? Disponível. E tinha uma galera, porque eles eram feirantes. E o horário deles, de folga, era esse. E o pastor foi fazer. Olha e aí só. nós chegamos na casa, eu falei com ele essa semana, falei sobre isso. Falei, pastor, eu não esqueço disso nunca mais. E não tinha ninguém, eles esqueceram que o pastor ia. Pô, a igreja já tava grandona. Qualquer pastor, eu teria feito, mano, vou pegar o carro, vou embora e já era. Já era. É, normal isso, não tem ninguém. Mano, ele ficou inconformado, velho. Ele falou, mano, não mano, né? Quem fala mano sou eu. Mauro Rossi falando, mano. Ele faz, Bruno. Não, meu irmão. Não, Irmão, espera irmão. um pouquinho. Faz, né? Ele gesticula assim, espera um pouquinho. E ele foi ligando pra uma galera e ele achou uma casa. E tinha uma família, era a mulher, o pai e o filho só. E eles estavam em casa. E ele falou, a gente pode fazer uma casa de paz aí? Mano, do nada, velho. E nós entramos na casa da mulher, eu lembro até hoje, cara. Eu falei, o pastor Mauro é muito louco, velho. Do nada ele ligou pra pessoa e eu falei, pastor, qualquer pastor que eu conheço teria ido embora. Eu teria ido embora. Mas essa sede de fazer... Cara, de verdade, eu vi, eu andei, eu sei o que eu tô falando. E ele pregou pra nós 4 que estávamos lá, do mesmo jeito que ele pega pra igreja quando tem 800 pessoas. Nossa. E a pregação dele é top, né, cara? Não, mas, mano, com uma... Cara, foi de verdade, foi orgânico. Falei, mano... E eu fui vendo, né? Então assim, eu falo que a minha vida, ela tem um período... E eu preciso falar isso, sabe? Porque também pode ser um momento de gratidão meu com a Rocha Eterna, com o pastor Mauro. Que teve um processo até eu chegar na Rocha, sabe? Tudo que eu aprendi muito com meu pai também. Meu pai sempre foi um grande exemplo pra mim, cara. De amor, sabe? Mas algumas coisas... tem um limite até eu chegar no pastor Mauro. E quando eu cheguei até o pastor Mauro, foi como se eu tivesse ficado 1 ano e meio fazendo um mestrado. Sabe que você fala assim, pô, mano, eu acho que com isso aqui que eu aprendi, não tem como dar errado. Sabe quando você descobre a fórmula? Não tem a fórmula certa, né? O reino de Deus não tem fórmula. Não tem, né? Mas eu falei, pô, eu acho que dá muito certo. E aí, resumindo a história, tentando sintetizar essa história com a Rocha. No final de 2020, e eu ativaço, eu tava liderando jovens, a gente tinha algumas células já funcionando, tinha o setor, a área, eu já tava liderando a área. Tava liderando a área já? Já. E uma galera, nessa época foi a época que a Giovana veio pra igreja também. Cabelo Cara, azul. Ó, vou te falar uma coisa da Giovana. Eu ligava pra Giovana, mano. Porque eu não queria participar. Ela não queria participar. Tá vendo? Eu não queria fazer amigo. Eu falava, Giovana, não, vamos. Cheguei bem machucada aqui. Cara, e ela... Mano, e eu falei, mano, não é possível, essa menina é um doce, cara. Não é possível que ela não vai. Ela vai falar não. E eu falava não. E eu sempre fui chatão, mano. Tá vendo? Eu sempre fui... Eu não aceito o não como uma resposta imediata. Mesmo porque eu sou da área comercial, até hoje. Eu trabalho com isso. Então a pessoa falou não. Pra mim, o não tem muito efeito, o primeiro. Você tem que falar 1 milhão de não e me convenceu porque eu não.
E eu ficava mandando O mensagem. não porque eu não quero não funciona, né? Ai, tô ocupada. Então, semana que vem... Não, pra mim não funcionava. E eu falei, não, eu vou passar pra te pegar. Não quero. Mesmo. Ele falou, então eu vou... Eu vou na sua casa. Se o problema é esse, eu vou ir na sua casa passar pra te pegar. Ah, não tem ninguém pra me levar, não sei o quê. Pronto, desarmou. Mano, resumindo, é uma menina incrível, né? Como outras pessoas daqui da igreja, enfim, tem uma turma extraordinária aqui na Rocha. Mas então todo esse processo... E eu aprendi isso, sabe? Eu aprendi fazendo. Porque tem gente que tem... Eu não fui um cara que tive muita oportunidade no sentido assim... de fazer cursos e de ir pra fora do país. Tudo que eu sei, cara, é que eu vivi mesmo. Eu não tenho nada teórico. Experiência, né? É tudo prático. Eu não tenho uma parada que você fala assim, pô, eu estudei pra caramba. Não tem. Eu vi muita coisa. Eu vivi muita coisa. Então, talvez pra outras pessoas a teoria funciona, mas comigo Deus tratou de uma outra maneira, né? Igual o Jó, tipo... Eu conhecia de ouvir falar. Mas agora meus olhos te veem. É uma parada de caminhar, sabe? De você ver. E você vê o resultado, né? É incrível, cara. Tem mais gente aí, pô, quando... Tem o Israel que ninguém tá vendo, mas tá ali. Tá ali, tá. Pô, o Israel tava surtadaço, né? Ele mano, é meio surtado até hoje, né? Mas o Israel é um cara talentoso, mano. Muito. E a primeira conversa que eu tive com ele, eu falei, mano, você é talentoso, velho. E ele tava meio inquieto e tal. E eu falei, não, mano, você é talentoso, velho. Cola comigo. E, mano, tipo assim, e são pessoas que eu vejo... E uma das últimas pregações que eu fiz foi sobre herança e legado. A herança, você dá pra alguém e a pessoa decide o que faz. O legado você deixa em alguém, a pessoa não tem mais opção. Ela vai seguir aquilo e acabou. Então, assim, o que eu procuro hoje viver, e o que eu aprendi com o pastor Mauro foi isso. De deixar um legado, sabe? Tipo, eu fiquei 1 ano e meio fora da Rocha, porque eu fui pra Jundiaí, Deus preparou uma oportunidade de emprego pra mim, e eu fui pra Jundiaí. E quando eu cheguei em Jundiaí, eu cheguei perdido, cara. Porque eu não tenho nenhum familiar em Jundiaí, nenhum parente, ninguém. E assim, é perto de São Paulo, mas ao mesmo tempo você tá todos os dias convivendo só com a sua esposa, com as filhas e acabou. Você não tem mais a comunidade local. Tipo, mano, é tudo do novo. E o pastor Mauro zero, né? Sim. E o pastor Mauro falou assim: Bruno, o Bruno não tá saindo da Rocha porque ele tá sendo enviado pra Jundiaí. Se vocês pegarem no YouTube, dezembro de 2021, ele vai falar isso, ele vai orar por mim, pela minha família, vai falar: nós estamos enviando o Bruno pra Jundiaí. E ele foi na minha casa, cara. Tipo assim. Olha só. Isso foi em dezembro, eu fui pra lá acho que ele tirou férias em, sei lá, fevereiro. Não sei, foi bem próximo, março, não lembro. E ele foi na minha casa, voltando de férias, falou: Bruno, você tá em casa? Eu falei, tô. Ele falou, porque eu tô passando aqui na Anguera e tal. E eu falei, vem aqui em casa almoçar com a gente. E ele foi em casa e ele falou: Bruno, vamos começar uma rocha aqui em Jundiaí. Cara, e às vezes de toda essa história, de quando você veio, você começou a caminhar com ele, às vezes Deus já tinha mostrado algo pra ele. Pô, porque ele é um profeta, ele é um anjo da igreja, você era um membro, já deve... acredito sim que Deus mostrou algo pra ele, ele guardou, colocou no azeite, né, como te diz, colocou em oração, cara, e as oportunidades não, as portas de Deus foram se abrindo e deu no que deu. Chegar nos dias de hoje, que você vai continuar contando ainda, a gente vai chegar. Né? Cara, e é isso. Eu acredito muito assim. E a maturidade, né? Detalhe, gente. Tem coisas que a gente tem maturidade. Você fala assim, a maturidade não tem a ver com a idade. Eu concordo nisso entre aspas, porque o tempo, ele também gera maturidade. Então tem coisas que vai ser só com o tempo. Daqui 20 anos a Giovana vai ser outra Giovana. Graças a Deus. Porque daqui 20 anos, Giovana, você vai viver tudo que você viveu até hoje. A mesma quantidade de dias, de meses, de anos, e com experiências diferentes. Então, tipo assim, vai gerar uma maturidade diferente. Gera. Então, pô, o Paulo sabe, a gente era... Há 20 anos atrás, a gente era um menino, brincando na rua. Não, eu não, já era um tiozinho já. Ô, Paulo, você não tá tão velho assim, não, pô. Tô quarentinha já, cara. Mas há 20 anos atrás, a gente aguentava correr pra caramba, não cansava. Nossa, muito. Agora não, cara, eu dou um trote mais forte. Não, agora eu preciso ir na padaria, eu ligo no... Não vou falar... Não falo o nome. Mas eu peço lá no aplicativo, falo, ó, traz pra mim. Eu já me peguei nisso. Tô tentando mudar meus hábitos, mas enfim. E imagina uma pessoa com uma maturidade... A Rocha fez, né, esse mês agora que passou, 29 anos. A gente tá falando só da Rocha, né, e da caminhada, né? Então, assim,
Cara, ouça, gente, ouça, para com esse lance de ficar sendo pastoreado pela internet. Isso é outro alerta que eu tenho. Ser pastoreado pela internet é da hora. É da hora porque ele não te cobra, porque ele não te vê, porque não caminha com você. Anda com gente de verdade, que come bolacha, que come torrada do seu lado. A minha avó falava um ditado, é uma realidade. Depois que você comer 1 quilo de sal comigo, a gente conversa. Vai conhecer a pessoa, né? Porque 1 quilo de sal demora pra ser digerido. Então, assim, esse lance de ser pastoreado pela internet é maravilhoso. Porque você tem um coach ali só pra coisas boas. Que nem você quer saber sobre chamado, você coloca pregação sobre chamado. E a pessoa você vai ver 1000 coisas sobre chamado. Mas não tem pregação. Você vai sair com um monte de informação. Sim, mas você não tem uma revelação. Exato. Porque a pessoa que tá pregando sobre aquilo, ela não te conhece. Eu não tô dizendo que não é bom. Pô, acompanha muita coisa, leio muita coisa. Mas de verdade... Pra questão de ciência, você agregar conhecimento é maravilhoso. É maravilhoso. Mas nada substitui o pastoreio do dia a dia. Nada. Eu tô falando por experiência própria, nada. E aí pra 2021, final de 2021, o Laércio o Laércio daqui da Rocha me fez uma... A gente batendo papo, ele falou assim, Bruno, me fez não foi uma proposta, né? Porque na verdade não foi ele, foi uma pessoa próxima dele. Falou, eu tenho uma oportunidade, acho que tem uma oportunidade pra você trabalhar na rua de volta, como vendas, com vendedor e tal. E eu falei, amém. E aí, cara, deu certo. Tipo assim, em 20 dias mudou tudo. Tanto que quando eu avisei pros jovens que eu ia sair, eles falaram, peraí, como assim? Eu já tava com a mudança já pra ir pôr no caminhão. Não tá entendendo. Na hora que eu fiquei sabendo, ele já tinha ido embora. Ô, louco. Foi muito rápido. Foi muito A transição rápido. foi absurda de rápido. Assim, toda transição ela carrega coisas boas e ruins, né? Eu gostaria de ter tido mais tempo, né? De avisar e tal. Se despedir. Sim, tal. foi muito rápido. Foi muito rápido. E eu fui pra Jundiaí, o pastor foi em casa, te falei. E a gente almoçou junto e tal. E ele falou tal. Mas naquele momento que ele falou sobre a Rocha lá, eu falei, pô, mas é muito difícil isso. Como eu vou fazer pra plantar uma igreja aqui do nada? Né? Por mais que você já tenha alguma experiência passada, você plantar uma igreja, cara, é punk, mano. É difícil. Porque assim, não é uma parada de você montar uma banda. Sabe? Pega cada um de um lado ali, Sim, é só talento e... Cada um já tá na sua área. A igreja, cara, você vai descobrindo, lapidando. Mano, e as pessoas, elas são... Ao mesmo tempo que elas são incríveis, elas são difíceis também. Sim. Eu sou difícil. Exato. Né? Então E eu falei, pastor do céu, acho que não vai dar. Mano, ele entendeu. E eu falei, pastor, acho que agora não vai dar. E ele entendeu. Cara, e outra vez, ele me surpreendeu, entendeu. E aí Deus foi falando comigo, eu fiquei ajudando numa comunidade local de Jundiaí, mas uma igreja um pouco mais tradicional, bem tradicional, né? E só que assim, uma bênção, enfim. Só que não tinha essa visão arrojada, que eu acredito, sabe? Não que é errado, certo? Eu não tô falando aqui de igreja boa ou ruim, eu tô falando de visão, de reino. Eu falei, mano, uma igreja igual a Rocha aqui estourar, porque Jundiaí é uma cidade muito bacana, é uma cidade muito próspera, pra quem não conhece. Eu acho que é a segunda melhor cidade do estado de São Paulo pra se morar, assim, em relação a grana, a emprego. É uma cidade muito boa. Mas o pessoal frio, cara. Eu senti um pessoal frio, não porque quer ser frio, porque não se abraçam, não convivem. Eu vi uma vez o Luciano Subirá falar sobre Curitiba. E eu falei, pô, Jundiaí parece Curitiba, cara. Porque é uma cidade meio fria, sei lá, as pessoas... Sabe, porque não tem aquela... Ninguém tem muita necessidade financeira. Claro que tem um lado carente da cidade. Ah, sempre tem. Mas assim, não é uma cidade... Cara, é uma cidade próspera. Então as pessoas, elas querem mais ter cada um morar na sua casa. Sim, cada um com a sua individualidade, né? Muito condomínio fechado. Nunca tinha visto tanto, Paulo. Cara, eu falei, mano, a galera gosta de se ficar isolada. Isolado, né? Falei, caramba... E eu comecei a perceber que tinha... Mas na real, essas pessoas todas, elas gostam sim de ser abraçada, de ser amada, de se sentir pertencente a um lugar. E eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa. As pessoas começaram a chegar a gente. E de uma certa maneira eu comecei a pastorear algumas pessoas que nem era da comunidade que eu era. De fora. Pessoas aleatórias. A menina da padaria. E começava a mandar mensagem. O rapaz que vendeu um negócio pra mim. Me mandava, você tá fazendo o quê? Eu falei, eu tô de boa agora. Não, eu preciso trocar ideia com você. Tem como você vir em tal lugar? Eu falei, pô, Kelly, eu acho que tá começando a acontecer alguma coisa, né? E a gente começou a perceber isso junto. E agora no final do ano passado, começo desse ano, eu falei, Kelly, eu acho que Deus vai levar a gente pra esse caminho. Lembra que eu falei do pastor Mauro, da igreja de Jundiaí? Sim. E assim, não teve como eu ir por outro caminho, né?
E aí, agora quando foi em maio, eu liguei pro pastor, falei, pastor, ora por mim e pede pra Deus me dar uma direção. Eu falei, tá tudo bem, não tem nada grave acontecendo, mas eu queria que o senhor orasse, só que eu não quero falar o que é. Deixa Deus agir. E a resposta dele foi, amém, vamos orar. Foi o domingo, depois do culto, eu esperei acabar o culto. E aí ele orou, e aí de manhã, cara, ele mandou uma mensagem pra mim, tal. E aí eu falei, pastor, amém. E fiquei o dia, sabe quando você fica ruminando, tentando entender, falei, Deus do céu. E aí eu falei, Kelly, não dá mais, cara, a gente precisa romper. E o pastor da comunidade que eu tava pertencendo, ele foi viajar, ele tinha uma viagem programada, né, pra fora do Brasil, e ele ficou 10 dias fora. Só que eu queria ter falado com ele em março, já. Só que ele já tinha me pedido pra ficar um período cuidando da igreja, porque ele estaria fora. Então eu fiquei pregando 10 dias, e por ser uma igreja um pouco mais tradicional, é muito restrita essa questão de pregação lá também. É muito pastor, e quando não é ele, é uma pessoa muito próxima. Então, ele pediu pra mim bem antes se daria pra mim e tal, porque ele queria viajar e ele tinha se programado. Então eu não falei com ele nada, mas meu coração já não tava mais, né? Eu falei, aí quando ele voltou de viagem, esperei ele voltar. Isso foi, até se você estiver me assistindo, pastor, foi isso que aconteceu, o senhor sabe exatamente que foi isso que eu falei pro senhor também. Você manda o link pra ele lá. Sim, foi todo esse processo. Confirma nos comentários pra gente. Sim. E aí ele voltou de viagem numa quinta-feira, na sexta-feira eu conversei com ele, algumas demandas da igreja, né, passei pra ele, normal, na sexta-feira, no sábado, domingo ele pregou, e na segunda de manhã eu falei, pastor, eu preciso conversar com o senhor. E aí eu falei com ele. E assim, foi um choque, porque ele tava... Na segunda-feira, que geralmente é folga do pastor, né? Já ganhou uma bomba já. Não, ele também tem folga de segunda, porque o lance foi o seguinte, como ele ficou muitos dias fora, eu acho que ele já voltou num gás... já voltou no gás, pra... Tá com cara, o pastor tem uma parada tá... seguinte, ele nunca fica em paz 100%. Né? Ele tá viajando, tá na casa do amigo, do parente, tá longe, e ele vê alguma coisa, ele pensa, que nem eu já tô pensando em algumas coisas aqui pra levar pra Jundiaí. Essa lâmpada, eu não sei como pôr, mas eu vou arrumar alguém que vai pôr uma dessa pra mim lá. A gente fica, tipo, eu tô vendo as câmeras aqui, a parada toda e tal, e eu já fico planejando. Só que eu não... Paulo, se eu falar assim, qual que é o seu dom? Meu dom é achar pessoas que são muito boas. Você é mesmo. Isso é legal. Tipo assim, eu não tenho um dom. Eu sou um cara... Você fala, mano, o Bruno é muito bom na mídia. Não, eu vou... Se você falar pra mim, eu preciso resolver tal coisa, eu vou achar uma pessoa muito boa pra te ajudar. Mas eu mesmo não faço. Não consegue. Eu acho que eu sou um cara que descobre os talentos, só isso. Dessa Você devia equipe ser um aqui, empresário, um produtor. Dessa equipe aqui, ele não leva ninguém, viu? Tá, todo Mas mundo foi ele daqui. que achou. Então, mas Inclusive, todo quem mundo quiser aqui. ir pra Jundiaí, não vai levar ninguém, tá? Não vai levar ninguém daqui. E aí eu falei com o pastor, cara, ele tomou um sustão. Mas assim, um susto absurdo. Falou, Bruno, eu não esperava. Falei, pastor, eu não fiz isso antes porque eu queria ser prudente e responsável com o que eu já tinha combinado com o senhor. E não tenho nada. Se eu falar que o que queima no meu coração... E falei a verdade, o que queima no meu coração é um trabalho mais intenso. Não tem nada a ver com coisas pessoais. E foi um rompimento, ao meu modo de ver, bem tranquilo, né? Talvez pro pastor foi um pouco dolorido, eu me coloco na posição, porque você não quer perder ninguém, velho. Não quer. O pastor não gosta de perder ninguém, cara. E eu entendo até, se ele ficou um pouco dolorido, mas porque magoa, né? A gente fica... As pessoas, a gente ama as pessoas. Com certeza. Então, quando essa pessoa vai embora, você fala, caramba. Até romper ciclos não é fácil, né? Não. Então ele tava rompendo um ciclo. E eu rompi esse ciclo, e aí eu liguei pro pastor Mauro. Falei, pastor, seguinte... Eu rasguei a roupa, queimei os bois e já era. Não tem como eu voltar atrás. Então, e falei com uma galera. Ele falou, meu Deus, Bruno, mas já. O jeitão dele é Bruno, mas já. E eu falei, pastor, mas é o seguinte, ó, eu comecei a mandar foto. Ó. Olha esse lugar aqui. Não, as pessoas. E detalhe, foi a primeira vez que eu não preocupei antes com o lugar do que com as pessoas. Normalmente a gente fica procurando uma estrutura para poder colocar as pessoas. Dessa vez, não. Eu estava preocupado em trazer as pessoas para minha casa. E pessoas aleatórias, cara. Enfim. E eu comecei a mandar foto. Até o ponto da gente... Aí eu vim pra cá no final de... Cara, isso é muito quente, muito recente. Tudo muito recente. No final de maio, tivemos uma conversa com o pastor. Fiquei algum tempo conversando com ele.
E falei tudo isso, né? Ele já me conhece também, já conhecia a história da minha vida, minha esposa, o que eu penso, né? E como eu admiro o trabalho dele também, porque eu acho importante outra coisa, viu, gente? Não ande com pessoa que você não admira. Tem isso também. Não, porque se você não admirar o seu chefe, o seu líder, o seu pastor, você sempre vai questionar o que ele está fazendo. É. Quando você admira, você não questiona, você compreende. Uhum. Então tem uma balança que ela é muito tênue e a gente tem que ficar atento para ver se a gente está sendo crítico demais ou se a gente parou de admirar. É verdade. Então eu olho pra Giovana, ela é minha líder, né? E eu tenho que... Pô, a Giovana, você é louco, velho. Ela é top. E eu sempre tive essa admiração, né? E o que acontece que a gente tem admiração... E eu falo algumas pessoas, não como ruim. Eu admiro muita gente que eu não conheço, pessoalmente. Sim. Mas eu admiro muito mais quem eu conheço. Você entende? Assim, aí eu falei pra ele na conversa na sala dele, eu falei, pastor, hoje se eu pudesse escolher um pastor pra ser meu pastor no Brasil, eu falei no Brasil. Pô, pensa no Brasil aí, Giovana. Tem pastor Tem bom muito pastor. demais. O Brasil é muito grande, né? E eu falei, eu escolheria o pastor Mauro Rossi. Diante de Deus eu tô falando isso. Por toda a vivência que eu tive ministerial, por todas as experiências que eu tive. E ele ficou até vermelhão. Poxa, Bruno. Vai ganhar uma estrelinha. A carinha dele, né? Que ele não consegue receber elogio, né? Ele não consegue. Aí ele fica... Obrigado. E eu falei isso pra ele, cara. E assim, eu falei de todo o coração, sabe? E é uma real. Uhum. E porque é uma pessoa que eu conheço. Claro que todos nós temos falhas e defeitos, porque a gente ainda tá nesse corpo corruptível. Sim, tá nesse... Mas assim, eu fiz questão de falar. Falei, pastor, independente da sua posição, eu escolhi você pra ser meu pastor. Você que lute com isso. Você que se vire agora. Se vira. Ele que luta. Cara, é assim, Mas eu falei isso com todo amor, né, cara? Né? E assim, aí ele ficou... Eu acredito que ele ficou feliz, claro que é gostoso a gente ouvir isso, né? E aí eu falei, pastor, a gente tá com o povo lá, tô com o povo lá pastoreando uma galera e eu preciso andar com esse processo. E aí o povo, Bruno, a gente precisa fazer com o povo de Jundiaí. A gente precisa tomar Santa Ceia, já estamos um mês e pouco, quase 2 meses pra tomar Santa Ceia. Precisamos fazer um culto, a gente tá sentindo falta do culto no domingo, porque eu tava me reunindo a galera na minha casa às terças. E você sabe que crente quer o domingo, né? É domingo. Tem uma parada com o domingo, né? A gente o dia do Senhor, né? Sim. A gente precisa estar na igreja e tal. Eu falei, gente, mas que igreja a gente precisa? A gente não tem nada. E eu falei, outra coisa, eu não tenho grana também. Vocês estão achando que vai vir grana da onde pra gente alugar? Quanto que é um salão? Vamos ver um salão. Cara, diante de Deus, isso foi numa semana. Na outra, a gente saiu numa sexta-feira à tarde, outro rapaz que também tá de férias lá. A gente saiu pra procurar salão. Paulo, rodamos Jundiaí, cara. E Jundiaí é caro as coisas, sabe? Porque por mais que a galera tenha... É porque o padrão de vida é o padrão, alto, é o né? padrão. Acho que quanto mais próspera a cidade, O padrão de vida é maior é o elevado, padrão, né? E eu não achava um salão nem na vila, cara. Nem em nenhum lugar. E aí minha esposa falou, Bruno, a gente precisa ir pra um lugar que tem gente. Aí já entra no carro e já fala, Senhor Jesus, agora. Eu tô assim, sabia? Eu sou as dessas. Cara, eu tô orando mesmo. Se Deus quer fazer, eu não sei, mas eu vou orar. Tem que pedir. Tipo, mano, eu tô numa parada de assim, mano, Deus... E Deus... Cara, é incrível isso, né? E o pastor Mauro fala muito disso. Você vai caminhando e Deus vai mostrando. E Deus tá fazendo isso. E aí eu falei, pastor, eu acho que o povo quer alugar um salão, né? E tudo comunicando, né? E ele falou, Bruno, vamos orar até o dia 12 de junho. Pra quem não sabe, tá sendo gravado. Pode falar o dia que tá sendo gravado? Pode, né? Pode. Hoje é dia 14, né? Hoje é dia 14. 14 do 6. Até agora, porque já tá tardão, daqui a pouco já é dia 15. Daqui a pouco já... Mas hoje é dia 14 de 6 de 2023. Dia 12 ele falou, vou te dar a resposta. Eu falei, pô, dia 12 eu não vou esquecer que é dia dos namorados, né? Eu não vou estar disponível. Não, mas eu esqueci dia dos namorados, o louco da resposta. Eu falei, meu Deus do ceu. Só que dia Olhava 12 no telefone foi a toda folga hora. dele. Porque, qual que era a resposta, né? Eu tô falando como que todo mundo soubesse de tudo. Eu falei, pastor, e a gente quer ser Lembra que o senhor falou da rocha lá em Jundiaí? A gente quer ser uma rocha em Jundiaí. Eu não quero ficar solto no pagode, não. Eu quero... Não, eu já tinha isso. Porque, cara, eu saí de verdade, eu fui pra Jundiaí por causa da rocha. Uhum. Eu não fui pra Jundiaí porque apareceu uma... Não, foi aqui que apareceu essa oportunidade. E lá atrás foram palavras lançadas como profecia por Exato. ele. Sim. Você não tá indo embora, você tava sendo enviado. Enviado. Eu falei, Olha só, cara, como tem conexão as palavras, né? Eu vou falar isso pra ele. Eu falei, pastor, na verdade, eu não tinha nem que esperar a sua resposta, porque você já tinha me enviado. Já tinha enviado. Você não tinha alternativa de falar não.
Né? Ele falou, eu vou orar, porque nós queremos um padrão de igreja mais homogênea. Se é pra ser igreja, vamos ter um padrãozão, todas iguais. Até falei com as meninas hoje em relação à mídia. Porque por mais que a gente tá começando lá pequeno, pô, tem que fazer com excelência, né? Tem que fazer. E aí eu falei, amém. E eu acompanhando aqui direto, louco pra estar aqui várias vezes. Só que eu tava fazendo algumas coisas lá, algumas atividades, enfim. E aí ele me deu a resposta no dia 12 e ele falou, Bruno, no dia 12 ele mandou, eu te chamo amanhã pra gente conversar. Nossa, Poxa, ele faz não isso dormiu. e acaba Não com dormiu. você. Ou ele faz Mano, isso comigo faz também, eu também. fico maluca. Não dormiu. A vontade de falar, pastor, fala agora. Não Por fala gentileza, amanhã, né? por amanhã. gentileza. Eu não vou conseguir. Se amanhã... Cara, eu acordei 6 horas da manhã. Ontem Já olhou mesmo, no telefone, ele já? mandou uma mensagem e falou, ó, a gente precisa marcar reunião que tem que conversar um negócio com você. Mano, fala na hora, né? Fala Deus, agora. fala o Fala assunto, agora. cara. Não, Eu tenho essa a maturidade pessoa já é sua. ansiosa, já... Eu não tenho essa não maturidade dorme. sua que você tem pra esperar. Aham. É porque ele já sabe, já. Eu vou chegar ainda. Um dia eu chego lá. Se Deus quiser, É, ser só 10%. Quer ver como tá o coração. Seu coração tá verdade. calmo, tá tranquilo, descansando em Deus. Por isso que ele faz esse suspense todo. Cara. É isso, Paulo. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Fala, não, vamos Porque ver ele como já tá o tinha resposta coração. já. Ele já tinha já resposta. Ele falou, vou conversar com o pessoal da igreja, porque assim, a igreja tem uma diretoria, porque isso envolve outras questões também. Sim. Uma questão burocrática também, né? Porque, querendo ou não, você usa nome da CNPJ, o igreja, nome. é. Pô, é sério, né? É sério isso. E eu, mano, a expectativa. E aí e o pessoal do salão falou, Bruno, como que vai alugar? No nome de quem, não sei o que e tal. E eu falei, mano do céu. Mauro Rossi. Cara, e eu falei, não sei e tal. E eu falei, pastor, ó, já alugamos um salão. E a gente conseguiu, detalhe, os irmãos queriam fazer culto. Eu falei, gente, a gente precisa se ajudar aqui, porque senão não vai ter como fazer alugar salão, fazer nada. Então é o seguinte, a gente não dizimou esse mês, a gente vai dar tudo o dízimo e a gente vai alugar um salão. Eu falei, mano, glória a Deus. E, cara, e o desespero não é quando você tá no projeto, é quando você tá no olho do furacão. Cara, entrou o dinheiro. E agora? E achamos o salão. Eu Cara, faço o quê? E eu paguei a mulher do salão. Falei, meu, a gente vai reservar o salão. Eu falei, Jesus Cristo, pastor Mauro precisa falar alguma coisa. E aí ele me mandou mensagem ontem e tal. E assim, graças a Deus a gente vai dar essa sequência lá. Glória a Deus. Eles Glória a Deus. entenderam de Deus, não só o pastor, como algumas pessoas Amém, cara. fundamentais aqui da Rocha, nesse quesito também, né? Sim, diretoria, né? Entender. Eu fiquei muito honrado, sabe? Porque assim, eu me vejo ainda muito como um menino, sabe? Apesar de tudo que eu vivi, eu ainda me vejo muito como um menino. E a minha oração... Ontem eu tava com a Kelly orando, né? Eu falei, Kelly, que a nossa oração seja essa. Kelly é minha esposa. Que Deus nunca tire o nosso coração desse lugar, sabe? Não de ser um menino imprudente, mas de ser um menino de sempre querer aprender. Aham. De sempre achar que você não é capaz, mas não no sentido de que você é incapaz. No sentido de que você tem que estar numa evolução constante. E eu falei, Kelly, que o nosso coração nunca saia desse lugar. Isso Porque legal. uma coisa é você ser um pastor de uma igreja que tem 40 pessoas e outra de 1.000 e poucas pessoas. Se você não tem um coração equilibrado, e é o que eu falei do lance da alma e do espírito, se você não tem o espírito fortificado, a alma grita, fala, pô, cheguei. Né? E por anos, a gente sabia que isso uma hora ia acontecer, né? Mas da maneira que aconteceu foi incrível. E assim, inclusive hoje, né? Deus foi nos presenteando com algumas coisas que a gente não tinha. Né? A gente tá no estúdio aqui maravilhoso, mas tem todo um cenário, mas tem coisas lá fora, galera. E Deus nos abençoou. Eu consegui um carreto pra levar. Olha, que legal. E assim, o pastor falou, Bruno. E ele, cara, e assim, mano. Porque assim, eu tô falando tanto do pastor Mauro que eu tô vivendo muito isso essa semana com ele, então tá difícil eu não falar disso, sabe? E ele foi vasculhando o que eu posso fazer, o que dá pra fazer, o que não sei o que e tal. Mexendo na agenda dele, que é uma agenda complicada, porque cuidando de duas igrejas. A agenda dele, cara, complicado. Não é Pra fácil. marcar pra gravar com ele foi difícil, hein? Cara, ele procurando tempo, cara. E assim, eu falei, pô, mano. E eu sei que não que eu não mereço, sabe? Até meu tio falou, não. Mas Deus sabe o quanto você buscou, o quanto você busca estar na presença dele. Isso Deus tem te honrado com algumas coisas que Deus tem presenteado a gente. E eu sei que não é merecimento meu, sabe? Mas assim, eu sou muito grato a Deus por estar vivendo esse momento, né? E fazendo um convite já, né? Galera de Jundiaí, que for assistir esse vídeo, temos uma Rocha Eterna em Jundiaí. Maravilha. Lá na Vila Nambi. Que Legal. vocês vão também lá. Vamos lá, pô. Convidar a gente E, a gente é vai. perto de São Paulo.
que se sempre quiser fazer uma visita... Não, a gente tava falando antes, é mais rápido ir pra Jundiaí do que pro Morumbi. É. Tá vendo? A gente gasta mó tempo pra ir ver jogo daquele time daqueles pé de rato lá, Giovana. É mais Não fácil. vai, Jundiaí. É mais fácil. Não, mas é o nosso time, né? É mais fácil ir pra Jundiaí visitar o Bruno lá na Vale a pena, Rocha cada Jundiaí. minuto gastado Rocha Jundiaí. com o Top, tricolor. que legal. Cara, eu já tô aqui... Cara, sabe quando você tá... É tipo assim, é uma parada que você tá gerando um filho, tá ligado? Aham. É. E você fica... Mano, eu não consigo pensar assim, Eu até peço pra Deus, controla minha euforia, né? Mas tá gerando um legado, né? Sim. Até para suas filhas. Lógico, Tá gerando um já tá- legado. E a minha É um filha legado, também, cara. a mais velha também, né? Ela tá aqui com a gente, vocês não estão vendo, mas tá ali nos bastidores. E ela colocando alguns louvores, eu falei, putz, mano, glória a Deus. Porque não pelos louvores, pela ideia de música, a gente tava a mentalidade já formada já. E ela de- canta também, eu falei assim, pô, mano, eu já vislumbrei, tipo, ela ministrando louvor na igreja. Aham, já. por O que pai não? tem essa parada com o filho, lógico. né? Pai é quem dá destino. Sim, top. É. Essa frase é incrível. Pai é quem dá destino. Então eu acredito assim, né? Que nesse processo todo, eu falei, a gente só falou da conversão até agora, né? Aham. Olha onde que eu Com vai- certeza vai a gente ter parte ter um dois. episódio 2. Vai ter parte 2. Eu tô né? falando adoidado hoje. Eu falo bastante. Não, Paulo. mas isso é bom. Isso é gente tá bom. Pro acostumado nosso já, segmento né? aqui é maravilhoso. né? Top. É top. Cara, mas é isso, tô aquele como os que sonham, sabe? Sim. E vivendo o sonho. Não, e Deus tá fazendo, né? Não é só sonhar, né? Tá na Cara, mão dele, ele tá fazendo e, pô, a gente tá vendo os frutos aí, né? Sim, cara. E, Muito mano, legal. e o podcast ele ser hoje, porque ele era pra ser um dia, era pra ser 2 dias antes, não é? É, isso? na segunda-feira. É. É, a Então, gente assim, gravava de segunda. E eu Você não ia poder estar contando Não. nada disso. Não ia, cara. Então. Eu falei, eu não posso chegar lá, eu tenho que. Porque eu vou estar lá. Eu tenho que falar disso. Aham. Até isso Deus preparou, tá Pô, vendo? Demais, cara. Demais, incrível. Muito legal, Glória a cara, Deus. muito legal. Gente, então é isso, Bruno. Acredito, né, Gi? Vai ter que ter uma parte 2. Amém. Depois da inauguração da igreja Mas vai contar lá. como é que tá, galera. A gente Top. pode, de repente, levar um setup aí, uma equipe mais reduzida, gravar alguma coisa lá. Top, maravilhoso. Por que não, né? Não é? E te agradecer aí. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que ter agradeço, viu, Paulo? disponibilizado o Lembrar teu de mim, eu fiquei tempo. muito feliz, viu? Não, cara, que Fiquei isso. feliz demais, cara. E quando a gente se reuniu, e as meninas, a gente fez uma reuniãozinha e tal, elas falaram, foi o Bruno que, né, idealizou um podcast, chegou a gravar um piloto e tal, mas não foi pro ar, não sei o quê. Falei, então, uma hora ou outra a gente vai precisar chamar ele e tá honrando ele, porque Com certeza. lá atrás foi ele que começou isso, lógico. Deus colocou no coração Sim, dele. sim. E tamo aí, cara. Glória a né? Deus. Começamos o Mas canal. Eu também sou muito grata, porque se não fosse o Bruno pra me buscar em casa pra eu ir pra cela, eu não estaria aqui hoje. A Gi também não Que estaria bênção. aqui. Tá Eu vendo que sou só grato que a legal? Deus de ver, cara. Né? Cara, assim, são coisas que valem a pena, sabe? Aham. E assim, quando eu vejo pessoas que... Na verdade, eu tento enxergar isso em todos, né? Mas assim, tem pessoas que são especiais, que passam na vida da gente e marcam. E marca de um jeito ou de outro, Sim, acaba cara. marcando, As né? poucas conversas. Uhum. A gente não precisa estar toda hora, sabe? Porque o Espírito testifica. Sim. Então essa parada parece que a gente ficou, sei lá... Eita, quase derrubei o Opa, copo. quase. Dá um corte aí do copo caído. Esse tempo que eu fiquei fora, parece que não foi dias, sabe? Sim. De eu estar aqui conversando com você assim, tipo, Aham. como se a gente estivesse tocando a semana passada junto. Então é muito bacana isso. Eu cara. lembro. E eu lembro a última vez que a gente tocou junto, pô. Você tava tocando teclado, eu tava no baixo. Cara, eu lembro setup todinho, todo mundo. Quem tava ministrando, quem não tava. Tava o Laércio, tava o João. Tá? Foi no culto de manhã. Cara, Bem provável eu que lembro tenha disso. sido nesse culto que eu conversei com o Laércio. pode ser. Que foi o Laércio que falou pra mim. Pode ser. Gente, enfim, Deus não faz nada. Deus Viva! É muito bom. Sim, viva intencionalmente. Uhum. Quando a gente vive intencionalmente, não existe acaso. Pois Nada é. é acaso. Verdade. É plano de Deus, né? Então, se você vive intencionalmente uma vida com Jesus, cara, na hora certa ele vai encaminhar. É isso. Gente, obrigado de coração, viu? Não, que Imagina. isso. A gente que agradece. A gente Eu que quero estar aqui agradece. de novo, Não, gente. vai sim, pô. Vai Vamos, ter o vamos, próximo, vamos gente. esperar, Quem vamos faz? fazer. Tem muita caminhada, muito conteúdo, né? Meus amigos, estamos caminhando aí pro final então desse episódio. Se você quiser adquirir a canequinha do RochaCast, entre em contato lá no e-mail, ser um patrocinador, né, Gi? É isso, galera. É isso aí. Então, Nos siga nas redes sociais também, é muito exato. importante. Se inscreva aí no canal, no Facebook. Tem o Instagram, tem o YouTube. O YouTube a gente está tendo muita visualização e pouca inscrição. Verdade. Se inscreve. Ainda é gratuito, Ativa viu? o sininho. Ativa o sininho.
deixa um comentário, fala, de repente, alguns outros vídeos que você ficou com dúvida, alguma coisa, corre lá na playlist, deixa um comentário e tal, queria saber sobre isso. A gente dá um jeito, ou no Instagram, ou a própria pessoa que falou ali com a gente, tentar te responder, tirar sua dúvida, tá? Nada é impossível, tá bom? Então é isso, minha gente. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Gi, brigadão. Obrigada aí. E é isso, meus irmãos. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Tchau. Beijo.